Iniciamos o segundo episódio da 5ª temporada do podcast do Nenê Áudio e Vídeo. Hoje eu estou com 2 profissionais, 2 talentos, que eu posso chamar, que contribuem muito para a comunicação do Rio Grande do Sul. São 2 caras que têm funções absolutamente distintas, mas já fizeram muito por esse Rio Grande. Como eu faço sempre, eu costumo não apresentar meus convidados. Então, começo pelo primeiro que está à minha esquerda e na minha frente. Que se apresente, por favor. Oi, Nenê, Fernando, prazer estar aqui. E olha, já assusta começar depois da tua fala, né? Bom, sou o Ricardo Gomes, eu sou publicitário. Atualmente eu sou diretor de criação na ROC e atuo como head de comunicação do Pacto Alegre, que é um movimento de inovação, onde eu estou há 5 anos como voluntário nessa função. Tudo bom, Nenê? Prazer estar aqui contigo, prazer estar sempre com o Ricardo. Eu sou o Fernando Pullman, eu sou especialista em YouTube, eu sou sócio fundador da Quentus e Circo. O que a gente faz é desenvolver canais de YouTube aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. E sempre bom vir conversar com amigos, principalmente para falar das coisas que a gente é apaixonado, né? Tua especialidade, né, Fernando, é conteúdo. A minha especialidade é conteúdo. Inclusive, tu diz, não adianta ter forma, tem que ter conteúdo. É exatamente isso. Por que tu bate assim? Não, porque eu acho que o conteúdo ele assumiu nos últimos anos uma importância na construção das marcas que muitas vezes algumas marcas não conseguem perceber ainda, né? Eu lembro quando eu entrei nesse mundo do conteúdo, mais ou menos há uns 15 anos atrás, o que me convenceu a entrar foi participar de um evento no Rio que na época se chamava Rio Content, hoje se chama Rio 2C, que era e continua sendo o maior evento de conteúdo, de business de conteúdo da América Latina. E eu tive a oportunidade de assistir o VP Internacional de Marketing da Coca-Cola, falando sobre o novo momento da Coca-Cola, né? O que a Coca-Cola ia fazer a partir daquele momento. E ele estava dizendo que eles iam tirar a mídia da TV, ou iam diminuir muito a mídia da TV, iam tirar a mídia do impresso, e iam focar muito no conteúdo. E aquilo começou a me despertar o interesse de começar a estudar, entender, né, o porquê. E aí assisti uma palestra no mesmo evento com o diretor nacional de marketing da Samsung e era mais ou menos a mesma discussão e comecei a sentir um movimento, né, em todo o mercado nessa situação e fui estudar e realmente, né, as marcas hoje, através da internet, elas têm uma capacidade de virar fonte. E quando tu vira fonte, tu muda... Mas nessa época tu era um profissional de eventos. Isso. Eu trabalhava na área de eventos, e aí eu comecei a investir numa agência de conteúdo, onde eu era praticamente um sócio investidor, que era a Quentus e Circo, que já existia. Ela já existia? Já existia. A Quentus e Circo foi criada pela Gina, minha sócia, minha ex-companheira e minha sócia. E aí eu era... Dali que nasceu o namoro e o casamento. Na verdade, o namoro e o casamento nasceram antes da Quentus e Circo. Mas aí a Gi começou a me convencer. Aí eu fui nesse evento e realmente me encantei, me apaixonei. E a partir dali comecei a estudar. E o conteúdo, resumidamente, é isso, né? As marcas, elas se tornando fonte, eu acho que elas mudam a relação dela com o público consumidor. Elas conseguem... criar dentro do seu público consumidor uma relação muito mais de pertencimento, né? Então, eu bato muito nisso mesmo, né? Algumas marcas, elas precisam ter conteúdo. Vocês já trabalharam juntos, né? Sim. Tu e o Ricardo. Não de forma direta, né, Ricardo? Mas nos encontramos por ali. Mas no mesmo time. Na verdade, eu conheci o Fernando na pandemia. Na pandemia. Quando fechou a cidade, na época eu estava como coordenador de publicidade do governo Marquesan, e aí fechou a cidade, a gente precisava se comunicar, e aí eu fui buscar quem era referência no mercado para a gente conseguir se comunicar. A gente conversou, acabou não conseguindo fechar, porque a burocracia não deixou, e depois, em 2022, eu estava trabalhando na equipe da campanha do governador Leite, e o Fernando também estava por lá, então...
A admiração que eu tenho pro Fernando vem de longa data e, assim, mesmo a gente não tendo fechado o negócio, ele me deu muitas dicas que ajudou a gente a organizar a comunicação da prefeitura naquele momento da pandemia para conseguir começar a fazer as lives e levar para a população que era importante, né? E como é que nasceu a tua entrada no Pacto Alegre? Bom, o Pacto Alegre foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida e ele começou por um grande amigo, que é o Fábio Bernardi. O Fábio um dia me ligou e disse assim, cara, vamos almoçar hoje que eu quero te trazer uma proposta aí que eu acho que tem uma coisa que tu vai gostar. E a gente foi almoçar e ele começou a falar, olha, tem um movimento que é o Pacto, explicou mais ou menos o que era e eles estão procurando alguém para atuar na área de comunicação lá. Dá uma organizada porque no final, em dezembro, tem o primeiro ciclo de entregas dos projetos. Tu topa? Eu falei, claro. Aí, uma semana depois, sentei com o Aldir, que foi um dos meus professores na pós-graduação na PUC, com o Luiz Carlos, que é o nosso coordenador do Tu Pacto. é filho da Famecos? Não, eu fiz o meu MBA lá. Eu sou da Urcamp de Bagé. Lá Opa, que bacana. eu saí de lá. E aí, foi ali que começou. Aí fui participar. Então, e tô há 5 anos lá e eu digo assim, ó, em vários momentos, não só pelo o que eu acredito para a cidade em termos de inovação. O que tu acredita para a cidade? Eu acho que a gente precisa da inovação e precisa da inovação quando ela olha para as comunidades. E aí tem um dos projetos do Pacto que eu sou mais apaixonado, que é o Territórios Inovadores, onde a gente trabalha com a periferia, levando oportunidade para as pessoas lá. É desde levar a internet para que eles possam acessar a cursos que começam a qualificá-los para uma vida melhor. Como é que tu fez isso durante a enchente? A gente fez o seguinte, esse trabalho ele é feito a muitas mãos, né? A gente tem a liderança do Michel, que é um dos articuladores do projeto e quem começou o movimento conosco nessa articulação na periferia. O Pacto Alegre tem sede? A gente tem uma sede no Tecnopuc. Como ele nasce da Aliança para a Inovação, que é a URGS, PUC e Unicinos, cada período a gente fica numa universidade. A gente já ficou na URGS, agora está na PUC e o ano que vem deve ir para a Unicinos. Aí a gente se instala ali. Ele foi começando com um trabalho, apoio da Procempa, várias forças, a Unicinos também tem ajudado muito, trabalhado com a parte da metodologia. E a primeira instalação foi no Hub Formou, que também nasceu lá, que é do o Michel Couto. E ali começou, primeiro levando a internet, aí se conseguiu a doação de computadores via Sicredi, e começamos a levar cursos. E as pessoas começaram a ir. E agora a gente já tem uma previsão de até metade do ano que vem estar ativo em 11 territórios inovadores. E de todas as coisas que se faz, que são muito legais, esse é um dos projetos que eu acho mais fantástico, assim, porque tu pode mudar. A gente conseguiu levar cursos com as universidades para lá, então de forma gratuita, desde qualificar o negócio. Quando tu disse para lá, o que é para lá? Para o Hub. A gente começa no Hub. A gente sempre a gente organiza com a comunidade, encontra um local, faz a instalação da internet, consegue a doação de computadores e aí vai trabalhando com a liderança local. Tu respeita a liderança que já existe e tu leva oportunidades para eles. Eu tenho algumas coisas que assim que me deixam preocupados em relação a esse tipo de trabalho e de slogan ou frases que se criam para alguns movimentos, né? Por exemplo, reconstrução do Rio Grande do Sul. Eu acho absolutamente errado. Eu acho que a palavra reconstruir é ficar as coisas no mesmo lugar. E no mesmo lugar não vão andar. Né? Eu sinto falta de uma campanha que fale no novo Rio Grande, sabe? No nascer de um Rio Grande, né? E não de um reconstruir de um Rio Grande. Né? Porque o reconstruir me dá a ideia do famoso 360. Quando os caras dizem eu tenho uma empresa 360, porra, tu volta para o mesmo lugar sempre. Fica parado. Né? Então, isso me preocupa muito e eu acho que falta esse tipo de movimento. O que tu acha também, Fernando, sobre isso? Cara, eu acho que a comunicação ela é um território meio áspero, né, de vez em quando. Eu entendo o conceito que tu fala, mas dependendo de quem cria essa frase ou de quem produz esse conteúdo, o reconstruir ele tem um peso muito forte dentro do que tu vai fazer, tá?
Eu concordo contigo nessa questão do novo, que a gente precisa ter um novo, a gente precisa mudar, a gente precisa evoluir, né? Mas eu particularmente, eu não me considero um comunicador, né? Eu acho que eu sou um especialista em YouTube focado em business. Esse é o meu negócio, né? O meu negócio é fazer um canal do YouTube virar dinheiro. É isso que eu faço hoje. Então, mas eu olho para o comunicador e eu entendo que muitas vezes, mesmo a frase que tu gostaria de colocar, muitas vezes tu não consegue colocar, porque talvez o entendimento da grande maioria não seja o que tu gostaria que fosse, né? Eu acho que existe uma complexidade dentro disso. Mas eu acho que o Novo Rio Grande seria uma frase forte, uma boa frase para esse momento que a gente está atravessando, né? Que é tão delicado. Eu não sei como é que o mercado está sentindo, mas eu, por exemplo, estou sentindo a ressaca das enchentes agora, né? Eu não senti a ressaca das enchentes logo... Eu conversava muito durante. Sim. E dizia, isto vai durar muito. E eu tenho sentido agora, clientes nossos que sempre foram excelentes clientes, sentindo agora, 2, 3 meses depois, seja pelo efeito direto das águas, em sua sede, seus estoques e tal, seja por hoje vender muito menos do que vendia antes, né? Então, eu acho que a gente precisa muito, assim, olhar para toda essa crise, porque eu acho que ela ainda vai longe, tá? Eu acho que a gente ainda vai ter aí pelo menos mais 1 ou 2 anos de reconstrução para chegarmos no novo Rio Grande. Esse exemplo que tu está dando, que é muito bacana, Fernando, essa semana me preocupou muito o governo fazendo um super esforço para botar a Expo Inter em pé, né? De pé seria ruim, né? Botar a Expo Inter em pé e fazer da Expo Inter um novo marco no Rio Grande, né? Até se prepara uma campanha pós-Expo Inter para levantar esse Rio Grande. E aí, desde segunda-feira, a mídia diz, cuidar, a BR vai ser intransponível. Você não vai poder chegar na Expo Inter. Sem o Transurb vai ficar muito difícil. Não sabemos como o povo chegará. Será complicado. Como assim, pô? Sabe? Não encamparam de que isso é necessário, né? Claro que vão ter obstáculos. Já tinham obstáculos antes na BR-116. Já tinham antes. Era difícil de chegar na Expo Inter. Nunca foi fácil de chegar na Expo Inter. Não, e já tivemos Expo Inter sem Transurb, né? Sem Transurb, exatamente. E ela acontecia, né? Ela não está aí há 1 ano, ela está aí há 47 anos. Né? Essa ânsia, né? E às vezes tem muito isso, né? A gente está a gente, ou o todo, né? Tá no desespero do like. Então, tu primeiro joga uma bomba e depois tu vê o que acontece. Só que num momento como esse, e não vou voltar ao tema da reconstrução, mas às vezes eu acho que a palavra tem a sua importância. Mas eu acho que talvez o mais forte é quando se tem um plano. E existe um plano para o Rio Grande do Sul. Só que ele só vai acontecer não apenas pelo poder público, ele também vai acontecer porque todos nós que temos uma oportunidade de comunicação nos envolvermos nesse projeto. Então, isso que tu fala falta esse envolvimento e essa capacidade de entender. E aí a gente vai por muitas outras coisas, como a experiência das pessoas, que às vezes são pessoas muito experientes e que aí realmente estão desesperadas pelo like, e também pessoas com pouca experiência que também querem o like, e a gente se acostumou meio com a catástrofe, né? Eu quero dizer o pior, parece que o que é bom não vende. E eu lembro uma frase de um professor no primeiro semestre de faculdade, assim, se o cachorro morde o homem não é notícia, mas se o homem morde o cachorro é notícia. E a gente levou isso como uma coisa banal ao extremo, eu preciso destruir tudo. Não, eu posso até dizer de outra forma, dizer, olha, que bom que a gente está unido e vai enfrentar. Esse povo que é guerreiro, esse povo que enfrentou uma luta durante 10 anos, não vai perder a peleia se demorar um pouquinho mais para chegar, mas tem que ir, tem que estar presente, né? E por outro lado, as empresas também estão investindo e fazendo movimento para estar lá, né? Então, eles desacreditam todos os lados. Não acredito, eu não sei. Tem gente bate. Eu já estou me convencendo que nós somos caranguejos. O Rio Grande do Sul? É. Cara, eu acho que eu participei de um programa, o Rio Grande que dá certo, um tempo atrás, e
esqueci o nome agora do jornalista, desculpa. Ele me fez essa mesma pergunta, né? Ele perguntou o que eu achava a respeito do Rio Grande do Sul, se o bairrismo nos derrubava, se não sei o quê. E eu disse para ele que achava que não. Eu acho que o nosso bairrismo ele não é um problema. Tá? Eu acho que o nosso bairrismo, se ele for bem coordenado, ele pode ser importante. O grande problema que eu acho do Rio Grande do Sul, que era do Rio Grande do Sul e hoje eu acho que atingiu o Brasil todo, é que a gente passou a tratar o nosso estado e o nosso país como um território a ser conquistado. Muito mais do que como algo que já nos pertence, né? Sim. Então vira essa guerra. Né? A gente não consegue se perceber como um estado único, como uma nação. Né? A gente se percebe como um estado a ser conquistado. Então eu estou o tempo inteiro brigando contigo porque eu quero a tua parte, em vez da gente sentar para construir. E aí eu concordo contigo nessa questão do caranguejo. Muitas vezes a gente fica puxando tem a piadinha. isso Tem a do piadinha. balde, né? Tem a piadinha aquela, se alguém apresentar um negócio para um paulista, o paulista dizer, aí, quanto que a gente vai ganhar junto? Exatamente. No Rio Grande do Sul, o cara dizia, aí, quanto tu vai ganhar? Exatamente. Né? Ele não está preocupado. Nem quanto ele vai ganhar, ele quer saber quanto tu vai ganhar. Né? Exatamente. Então eu acho que esse eu acho que é o grande mindset que a gente precisa mudar hoje, né? A gente perceber que a gente não precisa conquistar o Rio Grande do Sul está aqui. A gente só precisa trabalhar para ele crescer, né? E acho que esse processo passa muito por isso que tu falou, né, da tragédia. A gente vende a tragédia para conseguir nos vender como solução. Sim. Né? Então eu crio o problema para eu ser a solução daquele problema e a partir daí conseguir ganhar alguma coisa. E isso é muito difícil, né? Ainda mais quando tu está numa crise como a gente está atravessando hoje. Será que esse estigma que a gente leva de ser azul e vermelho, chimango e maragato, e a granalização também são materiais suficientes para fazer esse estado de coisas? A gente traz isso no nosso DNA, né? Um estado sempre dividido, sempre brigando, né? Eu acho que sim. Tu não te acostuma, né? Eu sou colorado, tô do lado de um grande gremista aqui, né? Exato, que fez, né? A hora, a cabine, né? Fiz a Grêmio TV durante 13 meses, 15 meses. A gente criou praticamente a Grêmio TV no formato que ela tem hoje, foi criado pela Quentos. E eu tenho muito isso. Cara, se tu tá jogando e o Grêmio tá ganhando, jogando contra o Estado, eu quero mais é que ganhe. Eu não quero chegar lá e pegar no pé do cara e vocês perderam. Eu penso o seguinte, aí é ser Rio Grande do Sul. Né? Isso é mais importante quando a gente vai, então... mas tudo bem, eu também não entendo o suficiente de futebol e não entrei numa discussão com o Fernando, então que seria pior ainda. Mas eu acho que tem muito isso de tu ser... E eu acho que... E aí eu falo o quanto as bases também trazem essa violência. Meu pai era colorado e a gente sempre era ensinado a nunca, quando o time o adversário perdia, que tu não podia tirar sarro do colega na escola. E ele dizia, tu tem que respeitar, porque se ele tá chorando hoje, tu chorou ontem, quando o teu time perdeu. Então, só que nesses últimos tempos, e não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil e o mundo, né, a gente tá vendo, tá todo mundo muito acirrado, né? A gente sempre falou essa experiência do maragato e do chimango, da granalização, mas hoje parece que o mundo pegou isso como uma regra, né? Tá todo mundo ou de um lado de cá ou do lado de lá, e às vezes não. Sim, a gente vê isso na presidência da República. Né? Hoje, né, nós temos 2, né? Isso. Né? E que não são 2, são 40, são 50, né? Uhum. Porque tem 1 milhão de partidos. Exato. Sim. Né? Se fosse nos Estados Unidos, eu falaria em 2. Né? Exato. Mas a gente trata como se fosse só 2. Trata como se fosse só 2, exclui. Né? Olha, aqui, prefeitura, tem 10 candidatos, 7 candidatos, ela disse, 8 candidatos à prefeitura de Porto Alegre. Ok. Né? Tem uns menos, mais ou menos, não importa. Mas tem 8. Né? Mas a gente trata em 2. Né? Sim, tem 2 visões de mundo. Tem uma visão daqui, uma daqui, e as outras são agregadas a algum dos lados, né? Não, é aí que a gente fala da ausência da terceira via, né? Que precisa, quer dizer, por que eu não posso, né, acreditar em alguma coisa e respeitar outra coisa? É isso que... Não, se tu pensa assim, tu é... E eu vejo muito isso, até a minha maneira de pensar, muitas vezes, dependendo de quem eu estou conversando, ele vai me enquadrar em um dos lados. Sim. Né? Se tu me perguntar sobre privatização, eu acho que tem que privatizar. Agora, se tu me falar sobre direitos humanos, eu vou te dizer o que eu penso. Então, quer dizer, em cada lado tu vai me encaixar em um. E a regra não é assim. Não é assim. Não, eu tenho que ter o direito de pensar. Eu tenho o direito de poder combinar as coisas numa crença de um mundo melhor. Na verdade, assim, eu acho que nessa questão da política, para a gente
só para encerrar, eu acho que a gente traz uma cultura, nós latino-americanos como um todo, a gente traz uma cultura do salvador da pátria, né? A gente sempre tem aquele negócio, né? Pô, agora nós vamos eleger o Ricardo e nos próximos 4 anos o Brasil vai mudar de uma forma que a gente nunca viu. Aí passa os 4... A gente nunca conseguiu entender, ou uma grande parte da população não consegue entender, que é muito mais complexo, né? Envolve muito mais gente, envolve muito mais planejamento, envolve muito mais... Então, a gente acaba caindo em mitos, em ídolos, né? E em seres que passam a ser quase divinos, porque eles vão simplesmente salvar a nossa vida de tudo. Enquanto a gente não conseguir mudar essa mentalidade, a gente não vai conseguir parar com essa disputa infantil, que é o que a gente vive hoje, de tentar conquistar o outro lado. A gente precisa mudar essa postura. E isso é muito difícil. Eu tenho assistido agora, assisti o debate de São Paulo, e aí ontem sai a pesquisa, e aí tu olha para aquilo e fica pensando, cara, sabe, é impossível, velho, é impossível. Não tem como tu assistir o debate e depois tu vê a pesquisa, velho. Sim. Né? E aí tu vê quantos caras de centro, quantos caras que tentam se tornar a terceira via, quantas pessoas que tentam buscar o senso comum, a questão de falar sobre privatização, mas falar sobre direitos humanos ao mesmo tempo. Esses caras parece que eles nunca conseguem ser ouvidos, velho. É impressionante. A população, ela quer o sangue, né? Ela quer realmente... Então, a gente precisa fazer um trabalho de base político que tem que começar lá dentro, inclusive da escola, e eu não estou falando em criar ideologias dentro da escola, estou falando de a gente conseguir perceber qual é o papel político do Estado dentro, desde a juventude, para a gente conseguir mudar isso, porque senão a gente vai cada vez acirrar mais. Hoje eu assisti um debate também da importância do homem e da mulher, né? Do respeito do homem e da mulher. Quem é mais importante, a mulher ou o homem? Por que o homem tem direito de bater na mulher? Por que a mulher não tem o direito de bater no homem? Por que o feminicídio virou uma grande palavra hoje e uma grande controvérsia no mercado inteiro, né? Que política é essa? Como é que é isso? Como é que a gente trata esse tipo de coisa, né? Eu acho bem, é o que muito bem tu disse, mano. Eu acho que a gente está errando nas escolhas. Está errando muito feio nas escolhas. E não sei se a gente está errando nas escolhas porque a gente é Maria vai com as outras ou porque a gente perdeu um pouquinho a personalidade. Sim ou não, Ricardo? Essa é a resposta de milhões, né? Mas eu acho que tem muito... isso, eu acho que é um pouco muito Maria vai com as outras, sabe? Claro que tu vem de uma base educacional, é difícil quem lê. Então, assim, a gente tem uma juventude que cada vez lê menos, né? Então, eles têm uma percepção... Nem, né? Nem. Então, tu acaba não tendo um penso crítico, entendeu? E isso nasce na família, né? Eu vou usar um exemplo. Eu li a história da Olga Bernário Prestes com 12 anos de idade. E o meu pai era getulista, fundador do PTB. E eu me sentia no direito de discutir com ele que estava errado a visão dele sobre o Getúlio, e ele me falava sobre conquista social, sobre o que representava para a vida dele. Um homem que teve um filho aos 58 anos, eu tinha 2 anos, meus irmãos, mas ele diz assim, eu estou aposentado e se hoje o pai pode te dar isso é porque o Getúlio me deu o direito trabalhista. Então, quer dizer, com o tempo tu muda o pensamento, evolui, mas aos 12 anos tu ler isso, foi uma escolha pessoal? Foi uma escolha pessoal, mas é porque era uma casa onde a leitura era cultuada. Tu tinha um livro ali, eu queria saber aquela história, né? E aí então tu te torna uma massa de manobra. E aí é muito fácil, porque aí tu vê alguém postar, e aí tu vai lá e quer postar igual. E nada contra, a gente super precisa das redes. O problema é que a gente precisava estar mais qualificado. E até eu, com 51 anos de idade, eu nem sei se o conteúdo que eu produzo é relevante. Mas talvez eu consiga ter mais o senso do que dizer ou não dizer. Espero estar acertando. E tu, Fernando, o que tu acha disso? Não, eu acho que a gente tem a gente entrou num funil de fanatização nos últimos anos e parece que a gente não consegue sair disso, né? Tu vê uma degradação da discussão, do bom senso,
para uma fanatização infantil impressionante. As pessoas, elas não conseguem pensar pela sua própria cabeça, a grande parte da massa, justamente porque elas querem ter razão, elas não querem discutir, né? E toda vez que tu cai nessa forma infantil de tratar um problema, tu não consegue achar solução, né? Porque eu sento para discutir política contigo e eu não e a nossa discussão acaba caindo mas para mim é isso. E aí, quando eu te digo isso, acabou a discussão. Não tem mais o que a gente discutir, né? Então, assim, eu acho que falta a criação de um senso crítico. A gente perdeu o senso crítico. A gente perdeu a noção do que é o absurdo nos últimos anos. A gente aceita o absurdo como uma coisa normal porque eu quero fazer parte daquele time vencedor, né? E aí a gente entra na questão do Maria vai com as outras. É justamente isso. Durante a campanha do Eduardo Leite, cara, eu tomei muito pau nas redes sociais. Tomei muito pau. Porque eu entendia, né? Eu entendia muita coisa que o Eduardo defendia e concordo plenamente com muitas coisas. Só que eu venho de uma base mais à esquerda. E eu sabia que as pessoas com quem eu falava, elas tinham capacidade de entender aquilo que eu estava colocando, só que elas não queriam entender. Não interessava para elas, entendeu? Porque não interessava, porque, tipo assim, eu não posso concordar com o Eduardo. Eu não posso concordar com o João, eu não posso concordar com a mãe. Não, mas por que tu não pode? Né? Tu sentia, a pessoa não te dizia, eu não posso concordar, mas era aquele... Não, tudo bem. Mas tem que ver bem se realmente não sei... Sabe? Então, assim, a gente entra nessa complexidade de dois times e não foge disso. Não consegue sair desse ponto. E a leitura ela é fundamental, né? Eu também venho de uma casa onde a gente tinha muita disponibilidade com livros, né? Li muito livro, discuto a história da Olga Benário Prestes desde que eu sou pequeno, porque a minha mãe o meu pai sempre foi fã do Getúlio e a minha mãe achava um absurdo o que ele tinha feito com a Olga. Então, dentro da minha casa, essa discussão ela foi recorrente várias vezes, né? Agora tu estava falando e eu estava pensando sobre isso, né? Cara, tem um livro do Alceu Isch que eu li quando eu tinha 16 anos, se chama Mestiço de São Borja. Para mim é uma das melhores obras da história do Rio Grande do Sul. Ele começa mais ou menos em 1910, eu acho, e vai até o início da abertura ali. Tá? Ele conta um período bem importante da história, era todo romanceado, mas é sobre a história política. Então, assim, eu li esse livro com 16 anos e eu reli ele agora com 50, achei ele num sebo, comprei, até dei presente pro Fábio. Agora, pro Fábio Bernardi, que tu citaste antes dele, dei presente pro Fábio. Reli ele com 50 e achei ele mais brilhante ainda, né? Então, assim, eu acho que falta leitura, falta conhecimento para a gente conseguir sair desse obscurantismo que a gente vive hoje. Esse livro, até gostaria de lê-lo, porque é importante, porque eu tenho uma preocupação muito grande com a frase de façam nossas façanhas de modelo da Terra. Sim. Muito grande. Não sei por que isso. Não entendi até hoje. Claro, é uma música, é um hino, sim, né? É uma letra. Mas por que faço nossa façanha? 1835 não é um exemplo para nós, não. É muito do orgulho. Eu só queria voltar a um ponto que tu falou e uma coisa que, quando eu li Brasil Nunca Mais, em casa, me incentivaram a ler Brasil Sempre, porque era importante conhecer os dois lados. Uhum. E, obviamente, o pensamento em casa era muito mais alinhado para o Brasil Nunca Mais. Mas se tu não lesse os dois livros, tu não poderia tecer uma crítica. E quando tu fala isso para alguém que está entre os 14 anos, tu começa a formar um cidadão que vai aprender a escutar. Senso crítico, né? É o senso crítico. Tem que ler Brasil do Nino Carta, que também é espetacular. Não li. Boa dica. Então, é muito isso. Voltando eu acho que tu tem a questão do orgulho e um hino, ao meu ver, ele precisa ser sempre de alguma forma poético, ele tem que ser inspirador. O problema é quando tu fica só na inspiração e tu não conhece a base, né? Então, quer dizer, se tu tem uma população que ela conhece a base, que ela consegue entender que não ganhamos, né? Assinaram a paz lá no Ponte Verde, minha terra, mas não ganhamos, né? Vamos lá. Mas
Me incomoda muito mais o povo que não ser escravo. Isso sim. Isso para mim é uma coisa que dói e não sou negro, mas eu entendo o que eles dizem e eu entendo quando eles se rebelam com isso. Tentaram tirar, né? Tentaram e foi um horror na Assembleia. A discussão acho que foi mal levada, né? Totalmente, porque daí tu não está discutindo o que fere o outro, né? Exatamente. Tu está discutindo que se eu ganhar essa discussão, eu vou ter um recorte É legal. o que o Fernando disse. É isso, exatamente isso. Exatamente isso. Porque essa questão dessa frase do hino, eu acho que ela reflete bem isso, né? Se eu sento contigo numa mesa e eu falo alguma coisa e isso te machuca, é o suficiente para não falar mais. Tem que ser o suficiente para não falar mais. Não interessa. Ah, mas é frescura. Ah, mas isso é um mimimi, né? Ah, não, Nenê, mas tu não. Eu não tenho que te convencer. Tu entendeu? Se aquilo te machuca, para mim tem que bastar. E pronto, a gente não precisa entrar nessa discussão. E aí eu acho que essa questão do hino eu concordo plenamente contigo. E falando sobre a tua frase, Nenê, eu acho que ela é uma discussão que seria longa, né? Ontem eu recebi um convite de uma empresa de Pelotas para escrever um texto sobre o 20 de setembro, para um evento que eles vão fazer e tal, e aí uma menina me ligou, perguntou se eu escreveria, eu disse, olha, eu escrevo, só que eu acho muito, eu preciso de um briefing melhor para escrever sobre Revolução Farroupilha, tá? Porque eu acho que a Revolução Farroupilha tem isso, depende para quem tu fala, né? A Revolução Farroupilha, tu pode enxergá-la por vários ângulos, né? Tu pode enxergar pelo ângulo da Eu diria que o único que tem sucesso é o 20/9. Porque assim, ó, tu pode enxergar ela pelo ângulo, né, da bravura, não, eu vou lá, eu brigo, mesmo sendo inferior, em número eu não tenho medo. Tu pode enxergar como uma grande derrota, né? Tu pode enxergar como uma exploração capitalista, tu pode enxergar ele simplesmente como uma ação política na tentativa de benefícios próprios. Então, assim, é muito complexo, né? Tu escrever sobre a Revolução Farroupilha. Daí acabamos chegando lá no meio termo, que é falar sobre os símbolos do Rio Grande do Sul e tal. Mas eu entendo o que te incomoda nessa frase, só que a gente precisa entender também em qual momento isso é criado, né? Eu estava num evento e leram um texto da Marta Medeiros defendendo, na época, um pintor que ele, assumidamente, ele batia na mulher, ele traía a mulher, ele tinha uma série de problemas na sua vida pessoal. E ela faz um texto não defendendo isso, mas defendendo a obra dele, dizendo que apesar disso, não sei o que e tal. E, cara, e as mulheres todas se revoltaram com a leitura daquele texto. E aí eu falei, cara, a gente precisa entender quando que ela escreveu isso, né? Daí ela tinha escrito isso há 20 anos atrás. Eu vi esse e aí, porque o nosso senso crítico ele vai mudando, né? Por exemplo, talvez essa frase do hino que te incomodasse, há 20 anos atrás, ninguém falou, porque a gente não tinha criado sobre isso. A gente não tinha nem dado voz há 20 anos atrás para todo um povo que se incomodava com isso. Né? Então, isso é uma evolução. Né? A gente precisa, claro que é totalmente legítimo a revolta das mulheres sobre esse texto. Eu acho totalmente legítimo. A gente só não pode esquecer que algumas palavras são construídas, algumas frases são construídas em outro momento. Né? Nós mesmos tínhamos noções sobre direitos humanos completamente diferentes há 20 anos atrás do que agora. Agora nós temos muito mais informação sobre isso. Tu vai mudando, né? Tu vai evoluindo, graças a Deus. Então, talvez o hino, se fosse composto hoje, talvez ele não tivesse essa frase. Eu concordo contigo, mas eu por exemplo, o Dado Schneider, né, criou... O mundo mudou bem na minha vez. Né? Até escreveu um livro sobre isso e as palestras começaram dizendo assim. Só que eu acho que o mundo não mudou na vez dele. O mundo está mudando todo dia. É isso, concordo contigo. Todo dia. Né? Tem, cara. Eu me levanto e não sei o que está acontecendo. Né? Se teve mais um algoritmo que foi criado, se teve mais uma rede social que entrou no ar, se o X foi para a Lua ou não foi para a Lua, né? E assim por diante. Mas o que me preocupa é como assimilar tudo isso. As coisas... Se diz o seguinte, quem não tem informação tem que ficar fora do mundo. Mas como ter informação total?
tu não vai ter informação total, mas tu tem que buscar a informação correta, e eu acho que... E aí, como buscá-la? Tem isso. Agora, nesse grande momento em que tudo tá mudando, a empatia ajuda muito. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca tive problema de escutar piada de gay, sabe? Eu sempre fui resolvido com a minha situação, e isso que tu falou dos 20 anos, né? Eu antes, eu escutava, tentava não... Só que eu comecei a me dar conta do quanto isso era desrespeitoso e o quanto isso gerava vítimas ao longo do tempo. Exato. Então aí eu comecei a me como rebelar. eu não gosto de piada de judeu. Exato. Só que Sabe? a gente ia... assim, ó... E aí tu pensa o seguinte, o quanto eu também, para ser aceito, não acabava passando por cima, né? Então também tem esse Com lado. certeza. E então hoje... Vou patrolar e vou embora e deixa. E isso, assim, eu já vi em vários ambientes pessoas que realmente tu admira muito e às vezes ele se referiu à esposa e não, ela terminou de falar, eu vou explicar o que ela está dizendo. Uhum. Hoje, a gente entende que isso é uma violência, mas se tu botar uns 5 anos atrás, se a tua esposa terminar de falar e tu disser, eu vou explicar o que ela está dizendo, fazia parte do contexto. Uhum. E a gente... Então, assim, a gente vai evoluindo como pessoa e a empatia, para mim, é um ponto principal. Porque tu pode ter muita informação, mas a empatia te ajuda, às vezes, a olhar e te colocar no lugar do outro. Pelo que tu está dizendo, o que a gente tem que trabalhar com passado, presente, futuro, passado, presente, futuro, sempre olhando? Eu acho que a gente lê o passado para aprender o que precisa melhorar. Por isso que é importante quando se estuda história, né? E aí tu vai, se tu olhar... Porque tem muita gente que diz que o passado não existe. Eu já acho que o passado é referência. Claro, toda a vida. É a tua base, né? Na verdade, tu não pode sofrer pelo passado, né? Porque tu não tem como mudar, né? Daí vira uma tortura psicológica. Mas é óbvio que tu tem que olhar pro passado para conseguir entender até o que tu vive hoje nesse momento e projetar o que tu vai querer daqui para frente, né? E esse mundo da comunicação, principalmente contigo, Fernando, que nós estamos vivendo hoje, inteligência artificial, streaming, televisão linear, essa coisa toda, vai quebrar isso, vai sair fora do ar, Pay TV não vai mais existir, não sei o quê. Tudo isso... Eu acho que assim, ó, a gente tem... Bobagem. Não, é que eu acho que assim, ó, a gente tem uma necessidade de apagar as coisas que existem para lançar coisas futuras, né? Eu me lembro eu acho que uns 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, eu participei de um evento na PUC com alguns professores de comunicação. E, por incrível que pareça, todos eles diziam que a TV ia acabar e eu era o cara do YouTube que dizia que a TV não ia acabar, né? E eu falei para eles uma coisa que realmente aconteceu. Eu disse, cara, a TV, na verdade, dentro da tua casa, ela vai ser transformada num eletrodoméstico, que nem é um liquidificador, né? No liquidificador tu pode fazer um suco, tu pode picar alguma coisa, tu pode fazer uma vitamina, tu tem 1 milhão... A TV é mais ou menos isso, que a TV, na verdade, ela virou um monitor, e aí tu vai assistir TV aberta, tu vai assistir TV a cabo, tu vai assistir o streaming, tu vai assistir o YouTube, tu vai assistir uma série de coisas, né? Eu acho que as coisas vão se adaptando. É tela, né? E as coisas vão se adaptando. Todo mundo dizia que o rádio ia acabar. O que a gente está fazendo aqui é rádio. Uhum. O que a gente está fazendo aqui é rádio, né? É uma linguagem. Então, assim, TV é uma linguagem, o rádio é uma linguagem, o impresso é uma linguagem, né? As coisas elas vão tomando novas formas, mas as linguagens de comunicação elas não acabam, tá? Essa questão da inteligência artificial, que eu acho que hoje é o grande medo, né, de muita gente, onde é que a gente vai parar com a inteligência artificial? Se define como bem e mal. Tá? A inteligência artificial ela sempre vai depender da gente. Pelo menos é o que o horizonte mostra, tá? Pode ser que daqui a 20 anos, isso que eu diga tenha se tornado uma bobagem? Pode. Qual é a piada nos Estados Unidos? Eles não estão chamando de inteligência artificial, estão chamando AI, né? Isso. Né? Isso. E complementaram I e U. Inteligência artificial e inteligência humana. Né? Vamos brincar. Ai, you! É uma exclamação, cara. Na verdade, a inteligência artificial ela precisa ser alimentada por alguém, né? Ela precisa ser construída por alguém. Né? E por mais que ela se autoalimente em algum momento, a complexidade de como é que o mundo funciona, a inteligência artificial só vai conseguir entender se houver um ser humano, nem que seja para ela estudar esse ser humano. Né? Então, assim, o ser humano ele não tem como ser descartável dentro desse novo mundo. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Eu não acredito. O que eu acredito é que realmente, assim,
talvez a forma de fazer comunicação ela vá se alterando no decorrer do tempo, como eu estava falando sobre a questão da Coca-Cola. Né? A Coca-Cola, há 15 anos atrás, tu abria a 0 hora, tu tinha tantos anúncios da Coca-Cola. Tu ligava a televisão, tu tinha praticamente uma propaganda da Coca-Cola em cada bloco comercial de algum programa que realmente fosse referente. Hoje tu não tem isso. Por quê? Porque tu tem uma Coca-Cola muito focada dentro das redes sociais, onde ela consegue atingir um público de forma mais direta e consegue, inclusive, ser fonte, né? Ela consegue produzir conteúdo e ser fonte a partir daí. Red Bull dá um banho nisso, né? Então, essa forma de fazer comunicação, talvez ela altere, tá? Mas as linguagens, porque mesmo se tu pegar uma marca que ela faz comunicação, ela não mudou a linguagem. Ela se apropriou de uma linguagem de conteúdo, de veículos que já existiam. Né? Os veículos já transformaram durante o ano, durante o tempo. O que eu acho que é muito necessário hoje é que os veículos se apropriem um pouco mais da comunicação. Os veículos, eles serviram de referência, e a impressão que eu tenho hoje é que eles não conseguiram perceber que eles não são só fonte hoje. Não apenas eles são fonte. Existem outras fontes, né? E eles acabam perdendo aí, perdendo mercado e tal, em função disso. Eu acho que talvez... acho que isso não foi... Quando os veículos passaram a ser muito mais estaduais, nacionais e globalizados, eles perderam isso. Sim, com certeza. Porque o veículo forte era aquele que tratava da notícia da esquina. Com certeza. E não a da China. E ele perdeu isso. E aí o influenciador, ou o produtor de conteúdo, ou o nome que a gente quiser usar, ele acaba assumindo esse papel, né? Uhum. Ele acaba assumindo esse papel, porque aí eu quero saber uma notícia sobre o Pacto Alegre. Se eu não tenho alguém que me dê essa notícia, eu vou começar a seguir o Ricardo, porque eu sou alimentado por ele, né? Então, eu concordo plenamente contigo sobre isso. Né? E eu acho que talvez a grande transformação da comunicação dentro de pouco tempo, embora todo mundo esteja apostando na inteligência artificial, eu acho que é um novo modelo de veículos tradicionais que vai vir aí. Eles vão ser obrigados a fazer, porque senão eles vão acabar quebrando. E eles vão ter que aprender, e isso tem uma coisa, eu vou dar um exemplo do TikTok. E aí eu vou pegar a tua Coca-Cola. Ontem eu vi 3 vídeos na sequência, tá? Deu um, em seguida veio o outro, que eram 3 nutricionistas diferentes, e os 3 diziam, entre tomar um suco integral e tomar uma Coca Zero, a Coca Zero é melhor para o emagrecimento. Claro que o algoritmo sabe que eu estou no processo de emagrecimento, ele olhou isso. E aí, quando tu vai para um veículo tradicional, eles colocam o repórter fazendo alguma coisa como se ele fosse um adolescente ali, que tu tira a credibilidade para depois tu ver esse cara no vídeo. Porque eles não entenderam que não é ser o legalzinho fazer a dança do TikTok. É ele levar para lá um conteúdo de qualidade como ele tá levando na TV. Aí, só que o cara tá o duro da TV e tem que gravar. Aí o menino acha que subir e caminhar com uma sombrinha, segurando uma sombrinha, e dar uma informação de esporte é uma coisa relevante. Cara, não é isso. Se tu vai falar de esporte, ele me fala de uma forma que eu queira escutar o esporte, óbvio, mais solto do que tu estava falando na TV, porque tu tem os gestos, as barreiras que te dão. Mas entende o que é. As pessoas não entendem e elas vão lá falar. Daí tu desacredita e parece que não tem. E aí o influencer que sabe falar, Exatamente. que talvez não fale a melhor coisa, tu acredita nele. Claro, esse da Coca foi muito bom. A minha nutricionista disse que eu não posso nem chegar perto de refrigerante, nem zero. Né? Claro que na minha consulta de semana que vem eu vou dizer para ela, olha, eu tenho 3 aqui. Não, eu vou acreditar na credibilidade dela, porque ela desenhou o meu processo de emagrecimento nesse momento. Mas se eu não tivesse com ela, aquelas 3 opiniões, o cara falando na minha linguagem, dentro do mercado, me dizendo, olha, tu não precisa sofrer para emagrecer. Ele era mais relevante para mim. Então, é isso que eles precisam entender. Sabe quando é que começou esse processo da Coca-Cola? A Coca-Cola não tinha um mercado europeu. Quem tinha era o concorrente. Sim. Coca-Cola se fez nos Estados Unidos e ali ela bateu forte. E aí um maluquete enxergou uma crise no Vaticano. Forte. E que teve mesmo, né? Houveram roubos no Banco do Vaticano, aquela coisa toda. E eles propuseram trocar o pão nosso de cada dia pela Coca-Cola nossa de cada dia. E foram até alguns bilhões para convencer, usando todas as artimanhas do mundo. E não conseguiram. Aí eles disseram, não adianta a campanha, vamos partir para
Vamos nos tornar fonte. Exatamente. Né? Porque eles achavam que se nas igrejas todo mundo falasse, nós agradecemos a Coca-Cola nossa Sim, de cada dia. Seria um... Não, seria... Não teria explicação, né? Não existia nada parecido. Mas eles foram a bilhões. Sim. E não passou pelo... Vocês querem, passou pelo Papa da época, mas não passou pelo Conselho. Ainda bem, né? Mas seria uma coisa, né? Girava um templo, né? Exatamente. Quem aceitaria isso, né? Como é que seriam as igrejas em forma de coca? Né? Não dá para duvidar de nada, né? Não, porque hoje elas têm emissora, né? E daí a gente vê cada coisa que tu te surpreende, né? O que vocês acham? Nós estamos falando agora de inteligência artificial, televisão vai continuar, blá, blá, blá. Eu mesmo tenho um sucesso muito grande, acho que o impresso nunca vai sumir. Uhum. Eu tenho 2 revistas que circulam, uma na Expo Inter e outra no verão, que são um sucesso total, que que esgotam rapidamente, que todo mundo tem fome de ler. Eu sou um cara que não conseguia entrar no Kindle, eu não sei ler livro digital, eu tenho que sentir o papel, o cheiro me conforta, me dá... Eu preciso anotar, né? Eu preciso riscar, eu preciso fazer uma porção de coisas que são jeitos, são manias que eu adquiri. Mas o que vocês acham que vai acontecer agora? Olha, eu sempre acredito no impresso, tá? Eu acho que a gente precisa do jornal. E, ok, diminuiu o número de leitores, tem tudo isso, mas tu vai ter a pessoa que posta a informação que está lá, que pega e faz o print. E o impresso não é só ter o jornal, né? Tu pegar o modelo digital do jornal, tu faz um print e tu usa. E eu passei por uma situação, perto dos meus 50 anos, eu escrevi um artigo sobre o que era o mercado por 50 anos, né? E a dificuldade. Que saiu na Zero Hora, naquela parte colaborativa. O ano passado... Eu estava jantando, conheci uma pessoa, a gente está conversando e começou a falar sobre os 50 anos e não sei o quê. E esse amigo do meu namorado, ele começa a descrever o artigo que eu tinha escrito. E eu estava com meu namorado há 2 meses, eles não me conheciam e ele não sabia que era eu que tinha escrito. E ele começou a falar no artigo, ele falando que quando ele leu, aquilo fez toda a diferença para ele. Porque ele era um cara de 50 anos que estava no meio de uma crise de idade. E aí, quando ele terminou de falar, ele citou a frase. Aí eu fui lá, o que eu fiz, né? É óbvio, eu não tinha a Zero Hora na mão. Eu fui lá e peguei meu Instagram e mostrei o print. E falei, esse artigo é meu. Né? Para quem está começando namoro, a gente põe uma moral, né? E é muito isso. Então, eu já falei até para um cliente, ele falou, mas o jornal, eu falei, cara, tu vai botar ali o teu anúncio e tu vai botar ele na rede, tu vai dizer que estava lá e alguém vai dizer como o cara que escreve um artigo, ele vai printar e vai colocar ali, porque tu quer atingir as pessoas. E daí coisa assim, puxa, ele escreveu em tal veículo. Pá, ele é um cara. Então, isso é... Cria relevância, né? Cria relevância. Cria uma relevância. Total. Não. O veículo tradicional, ele tem esse poder, né? Eu sou um cara que defendo muito o veículo tradicional. Em todas as vezes que eu converso, o veículo tradicional, ele... até porque o veículo tradicional ele tem certas policies que são fundamentais para trazer tranquilidade naquilo que tu está lendo. Sim. Naquilo que tu está vendo, legal, na notícia, né? Se tu tivesse um artigo de um nutricionista falando que tomar Coca-Cola zero é melhor do que tomar suco para quem quer emagrecer, a tua percepção da discussão com a tua nutricionista na semana que vem seria muito maior. Sim, com entendeu? certeza. Tu tem 3 opiniões ali, as 3 parecem bem embasadas, mas não é estar numa 0 hora. Né? Não é, então, exato. assim, o veículo tradicional ele construiu um selo. A gente não pode esquecer disso. Né? Eu falo muito sobre futebol, né? Muito. As pessoas me chamam muito para falar sobre futebol, sobre esse novo momento da comunicação, dos influenciadores, como é que os influenciadores... Então, e eu falo muito sobre isso. Né? O veículo tradicional ele ainda tem uma grande vantagem sobre o comunicador que produz para a rede social, que é o seguinte: o veículo tradicional ele paga salário. Né? Então, a tua opinião sobre o Grêmio ou sobre o Inter é a tua opinião sobre o Grêmio ou sobre o Inter. Porque o teu salário está garantido no final do mês, independente da tua opinião. Né? Eu, se me arvoro a ter um canal do YouTube para falar sobre Grêmio, e eu começo a bater no Renato, vamos dizer,
tá? Começo a bater no Renato, a minha audiência vai ser baixíssima, porque a aceitação do Renato frente à torcida é muito grande, e eu não vou ter patrocinador. Sim. E o meu aluguel vai vencer do mesmo jeito. Então vai chegar uma hora que o dinheiro vai me condicionar a estar passando pano pro Renato para não perder a audiência. Uhum. Então isso é muito complexo ainda. O mercado precisa evoluir muito ainda para a gente conseguir ter essa noção clara, né, de como é que as coisas vão se organizar. Enquanto a gente ainda depender da simples venda de patrocínio para que os influencers consigam se manter, a gente não vai conseguir ter uma noção exata do que realmente ali é a opinião dele e o que é Eu consegui uma coisa. botar isso, Fernando. Porque eu tenho, né? Sim, E aí um cliente me disse, então, tô fora. Eu digo, tá fora. sim, Aí voltou atrás. Sim. Disse, não, nós estamos agindo errado. aham, Tu tem direito de ter a tua opinião. sim, Digo, cara, a minha opinião, quando vocês estiverem errados, eu vou pôr. sim, Mas ao mesmo tempo vocês têm o direito de dizer sim. que eu estou errado. Mas tu tem todo um tamanho para poder fazer isso, né? Que muitas vezes um cara de 20 anos que começa a fazer, porque assim, ó, a gente criou uma glamorização, principalmente da parte financeira dos influenciadores, que ela não é real. Não. Exato. Ela não é real, tá? Aí o guri de 18 anos, 19 anos, saiu 21, 22, ele tá na faculdade de jornalismo, e ele olha pro Baldasso e diz, pô, o Baldasso saiu da RBS, ganhava X e agora ganha 200 vezes esse X. Eu não quero ir pra RBS, eu quero, na verdade, fazer uma coisa. Tu quer ir para KTO. E aí o cara começa a bater cabeça porque aquilo não é real. O fenômeno Fabiano Baldasso, ele não vai ser repetido. Não. Ele não vai ser repetido, né? E aí, daqui a pouco, tu tem um jovem com 20, 22, 23 anos engolindo suas opiniões para conseguir tentar sobreviver dentro de uma selva que nós três aqui, que estamos no mercado há bastante tempo, a gente sabe que ela é uma selva muito cruel, né? Então, a gente precisa desglamorizar essa questão, porque isso aí vai acabar de uma forma muito ruim, complicando a comunicação como um todo e principalmente Tem o jornalismo. gente que trocou de emprego e tá aí, o Fernando está absolutamente certo que largou o cargo diretivo para ir para essa jogada betiana, Exatamente. para não chamar de bestiana, porque isso está inflacionando o mercado. Né? Tem gente ganhando o que nunca imaginou ganhar. Né? Mas são poucos, né? E fazer o seu tipo, são 10, são 12. E não vai passar disso. Como era o sonho da modelo, depois que a Gisele saiu, que toda menina achava que ia virar modelo, que ia virar uma Uber model, como era o artista, como era o cantor. Na verdade, volta até aquilo que tu tinha falado antes, sobre que a gente sempre quer um salvador da pátria, né? Tu sempre imagina, constrói a tua história. E vai construindo ela com responsabilidade, com muita coisa. Né? Eu diria que esses caras não construíram histórias, eles construíram tipos. Eles construíram tipo, sim, e vai funcionando durante um momento. Só que se a gente olhar... Isso tem tempo. Eu acho que isso tem tempo. Eu também acho. Eu também acho. Até porque tu entra com a inteligência artificial, que já tem um cara que fica sozinho com seu computador e começa a criar um influencer que vai fazer o que ele quer, que vai dizer o que ele quer, e ele vai mostrar. Tem uma chinesa, né, que agora não vou me lembrar, mas é uma chinesa que ela vende não sei quantos produtos, eu vi um material sobre ela. E ela é totalmente uma inteligência artificial, tu não sabe quem está fazendo. Mas uma das modelos hoje mais bem pagas do mundo, ela é uma inteligência artificial, é uma espanhola. É uma agência que ela só cria modelos de inteligência artificial. Ela, se não me engano, no ano passado ela ficou era o quinto ou sexto maior arrecadamento de publicidade do mundo. Quem ganha essa agência? Quem ganha essa agência é essa modelo. Que faz o... Exatamente. E essa questão de que vai ser um tempo e vai passar, a gente pode olhar para o próprio YouTube. Né? Vamos dizer, há 8 anos atrás, a Kéfera era uma das maiores referências do YouTube. Tu não sabe onde é que tá a Kéfera hoje. Não. Tu sabe agora porque a semana deu a fofoca com ela, mas eu nem lembrava mais que a Kéfera existia. No qual ela foi negar a origem. Se tu pegar todos os youtubers que começaram o YouTube no Brasil, e aí tu tem o YouTube no Brasil, é uma mega referência para o mundo inteiro, né? A capacidade de criação, a capacidade de envolvimento, né? A gente realmente é uma grande referência para o mundo inteiro. De todos os caras que começaram, quem ficou foi o Felipe Neto. Porque o Felipe Neto conseguiu entender que ele não podia ser só youtuber.
Né? O Felipe Neto expandiu o negócio dele, criou empresas, né? Entrou em outros ramos, modificou o discurso. Foi para várias né? vitrines. Exato. Né? O Felipe Neto, ele teve lá falando para público jovem, depois ele voltou para falar para público infantil, depois ele voltou para falar para público adulto, né? Fez uma associação com o Paz Leme ali que foi impressionante, criou a Nine, a Play 9, que é um sucesso, né? Uma referência mundial hoje, mas é o único cara que sobre o resto daquela leva de YouTube, praticamente mais nenhum deles existe, né? E os que existem, né? E os que existem conseguiram transpor a plataforma. Então, esses caras que a gente está falando aqui, eles continuam na plataforma, eles não transpuseram a plataforma. Né? Eles continuam lá. E quando tu não consegue fazer essa transposição, quando tu não consegue entender que o YouTube ele tem que ser a tua vitrine, mas ele não pode ser a tua fonte de renda principal, tu acaba caindo, né? E tá falando aqui um cara que vive para transformar o YouTube em dinheiro, né? O YouTube ele não pode ser tua fonte de renda principal. O YouTube ele é a tua vitrine. A partir dali, tu ganha dinheiro com outras coisas e tu pode ganhar muito dinheiro em função do YouTube, mas não de forma direta no YouTube. Bacana isso, cara. Porque a gente está há 1 hora falando e parece que não é 1 hora, né? É impressionante que a gente conversou e aprendeu. Eu, principalmente, aprendi muito. Feliz me deu esse push na cabeça de dizer assim, parece um pouquinho, o Fernando quer ir sozinho. Eu tinha dito, mas tu vai com a tua esposa. Ele disse, não tenho mais. Né? Ela é minha sócia. É a sócia. Né? Querida. E eu prefiro ir sozinho. Aí eu digo, aí o Ricardo tinha um aqui do Pacto Alegre, né? E eu tenho uma afinidade pelo Ricardo muito grande. Eu também. A gente se gosta muito, tem uma relação muito franca, muito sincera. Deu, não deu, toca e vamos embora. Aí eu digo, pá, cara, vamos juntar os dois. Vai dar samba. E deu samba. Deu mesmo. Eu diria para vocês, como o segundo episódio do Quinta temporada. Quinta temporada do podcast da coluna do Nenê Áudio e Vídeo, este foi para matar. Cara, eu aprendi muito. Vamos lá. Ao sucesso de vocês para sempre.